Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Vamos continuar aqui com nossas mensagens baseadas nas lições que estamos estudando na EBD. E hoje, aproveitando o clima de casamento que temos aqui hoje, vamos falar sobre um casamento também. Vamos falar sobre um casamento real, um casamento que impactou a vida e uma nação como um todo. A gente vai falar sobre o livro de Esther. E antes que os professores da EBD reclamem comigo que a lição é exatamente a mesma de hoje, foi uma jesucidência, tá, irmãos? Porque eu já tinha pensado no tema antes e calhou da data cair bem com a mesma lição. Mas é bom que todo mundo depois na EBD vai poder conversar sobre o que foi pregado e aí a gente vai poder completar mais ainda nosso aprendizado sobre o livro de Esther. Vamos orar, irmãos? Senhor, te agradeço mais uma vez por tudo que temos vivido até aqui nessa manhã, te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Que agora o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja agindo em nosso meio, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja livre para nos impactar, nos quebrantar e que nós possamos principalmente praticar o que ouviremos aqui, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o livro de Esther é um livro difícil, não de ler. É um livro muito simples de ler. É uma narrativa, é uma história que começa no capítulo 1 e vai direto até o capítulo 10. E em meia hora, 40 minutos, você mata ali 10 capítulos da Bíblia. Por quê? Porque é uma narrativa. Ela começa e ela termina, ela vai direto, não tem pausa, não tem mudança de assunto, não tem nada. É simplesmente uma história corrida. Então ele é muito fácil de ler. Só que é um livro difícil de interpretar. Ele é tão difícil de interpretar que foi um dos livros mais discutidos para entrar no cânon bíblico. Ele foi ser aceito depois de muito tempo, depois de muita discussão aí dos teólogos, dos estudiosos, mas foi aceito e cremos que é inspirado por Deus, assim como todos os outros, assim como toda a sua palavra. E um dos problemas que era discutido pela aceitação do livro de Esther é que ele é o único livro bíblico que não cita Deus. Deus não é citado. São 10 capítulos bíblicos em que Deus não é citado diretamente e nominalmente. Além disso, quando você lê a história toda do início ao fim, você pode achar que é uma história que ela termina de uma forma vingativa. Ela termina de uma forma meio que aparentemente não é cristã. Porque, no fim das contas, Esther se vinga, ela como rainha, se vinga daqueles que planejaram o mal contra os judeus, acaba ali tendo um assassinato em massa ali de 480 mil pessoas. E tudo isso criou-se uma polêmica ali sobre a dificuldade da interpretação desse livro. Mas cremos que Deus tem muito a nos ensinar com esse livro. E é o que eu vou tentar refletir com os irmãos nessa manhã, tirar algumas lições sobre o que esse livro, de uma forma geral, traz para a gente. Para contextuar os irmãos aqui, eu vou contar, como é uma narrativa, eu vou resumir a história para os irmãos aqui primeiro, de uma maneira bem rápida, vou contar uma história, porque quando você vira pai, você vira muito experiente em contar histórias. Então, eu tenho muita prática. Todo dia, antes de dormir, eu tenho que contar uma história para minha filha. Espero que os irmãos não durmam como ela dorme. Mas acredito que seja até mais fácil fazer os irmãos dormirem do que ela. Mas vamos lá, não durmam, eu vou contar de maneira rápida, breve como é a história, e depois a gente vai refletir junto em cima dela. Bom, o que estava acontecendo ali? Ali é o Império Persa, é logo depois do cativeiro babilônico, ali no mesmo período, ainda tinha judeus que já tinham voltado para Jerusalém, outros ainda não, ainda estavam na Babilônia, mas o Império Persa tinha dominado o Império Babilônico, e o rei aqui é o rei Assuero, o rei persa que está dominando. E o rei Assuero é um rei que gosta de extravagância, ele gosta de botar para quebrar, aí como o pessoal fala. Tanto que o livro começa contando sobre a festa que ele estava fazendo. E a festa que ele estava fazendo não durou nada mais do que 180 dias. 6 meses de festa, começa o livro falando. Ou seja, lógico que não era uma festa ininterrupta, mas eram festas frequentes. Porque o Império Persa estava ali em ascensão, eles estavam conseguindo conquistar toda a região, e por isso o rei queria aproveitar. E ali ele começa numa dessas festas, depois de tomar muito vinho, a Bíblia fala que ele já estava
meio alto. Ele, nessas festas, ele fala assim, querem ver a minha esposa é muito bonita, chama a rainha Vasti para vir aqui, para eu mostrar ela para todo mundo, para vocês verem como ela é muito bonita. A rainha Vasti se recusa a ir. E ali, Assuero torce o nariz e ouve os seus conselheiros que falam, precisa trocar de rainha, porque ela não te obedeceu. Isso vai acontecer com todo mundo, com todas as outras esposas vão começar a se rebelar contra os maridos, você não pode permitir uma coisa dessa. E aí o rei fala, você está certo. Então sabe o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma seleção de todas as mulheres aqui das províncias e tragam todas as mulheres virgens, bonitas e solteiras aqui para mim, que eu vou escolher uma esposa para mim. E aí começa essa seleção, eles começam a trazer lá várias mulheres, e dentre essas mulheres está Esther, que era uma judia, órfã, que vivia com seu primo Mordecai. E ela vai, e aí resumindo bastante, depois a gente vai entrar nos detalhes, ela é escolhida ali por Assuero para ser a sua esposa, e ela passa a ser a rainha. Só que nisso, Mordecai arruma uma intriga, arruma um problema com um outro homem alto ali no reinado, que era Amã. E a Amã bola um plano para matar Mordecai, e não só Mordecai, para matar todos os judeus que existiam ali nas províncias. E ali, Mordecai fica desesperado, pede para Esther intervir junto a Assuero, porque era o seu marido. Esther intervém, pede para que Assuero não permita que todos os judeus fossem mortos. O jogo vira ali, Mordecai é exaltado e Amã, que era o mal da história, o vilão da história, acaba sendo morto. Ele, seus filhos, todos os seus filhos acabam sendo enforcados. Os judeus têm a permissão de lutarem contra aqueles que tentariam os matar, né? E no fim, como eu contei, acabam vencendo, acabam matando mais de 80 mil inimigos. Resumindo de uma forma bem rápida, essa é a história que acontece aqui do 1º ao 10º capítulo. E como eu disse, Deus não é citado nessa história. Quando a gente lê ela de forma corrida, a gente pode achar que muito acontece devido às ações de Mordecai, às ações de Esther, às ações ruins de Amã, às ações ruins de Assuero como rei. E a gente precisa olhar o que está por detrás dessa história. A gente precisa olhar para o diretor dessa história, dessa narrativa, porque tem um diretor oculto por trás de tudo isso, que é Deus. A gente consegue enxergar Deus em diversos momentos do livro, por mais que ele não seja citado nominalmente, diretamente. E é isso que eu quero trazer para a gente refletir hoje. Eu queria trazer 3 princípios para a gente aplicar em nossas vidas, baseado no livro de Esther. O primeiro deles, vamos abrir lá em Esther 2, do 5 ao 7, eu vou ler alguns, como são 10 capítulos, é lógico que não daria para ler tudo com os irmãos, eu vou ler alguns versículos importantes aqui para as aplicações, e os irmãos vão acompanhando, quem está no Daniel aí no Data Show, tenta acompanhar, conforme eu vou citando. Esther 2, do 5 ao 7, a gente vai ler primeiro. Por quê? Porque o primeiro personagem que eu quero trazer para a gente refletir juntos é Mordecai. Quem era Mordecai? E aí vamos ler aqui os versículos 2, do 5 ao 7. Ora, na cidadela de Susã, havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e de mãe. A jovem era bela, bonita, formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. E o que eu quero trazer para a gente, olhando a vida de Mordecai, é que a gente tem que ser fiel aos princípios de Deus. Não importa onde estejamos, não importa o quão tentados fomos, a gente precisa permanecer fiel o tempo todo àquilo que a gente crê. Mordecai, durante todo o livro, ele vai demonstrar fidelidade. Ele estava ali vivendo numa terra estrangeira, como judeu, e a primeira coisa que a gente vê já sobre a fidelidade dele, ele cuida da sua prima, que é Esther, desde criança. Ele cria Esther como se fosse o pai dela, e ele se preocupa com ela. Tanto que, quando vem ali o chamado para todas as mulheres a se apresentarem diante do rei, ele chega para Esther e aconselha Esther. E fala, Esther, vai lá, mas não conta que você é judia, porque isso pode te prejudicar.
Isso pode ser perigoso para você. E ali, Esther ouve Mordecai. Esther, depois que Esther é escolhida, Mordecai, ele passa a acompanhar ali Esther no palácio todos os dias. Ele passa ali para saber como Esther está. Ou seja, ele continua fiel à criação daquela filha adotiva dele, como se fosse uma própria filha. Ele não abandona Esther, ele não larga Esther depois que ela se torna rainha. Ele continua acompanhando, ele continua fiel aos seus princípios, ele é um homem de caráter. Uma outra coisa que prova que ele é um homem de caráter é que depois que Esther, ali no capítulo 2, no versículo 21 ao 23, ele descobre uma conspiração. E eu vou ler esses 2 versículos para os irmãos entenderem também o que aconteceu ali. Esther 2, 21 e 23. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Mordecai, ele era fiel também ao rei Assuero. Por mais que ele fosse judeu e ele estivesse debaixo de um domínio de um povo pagão, ele era fiel às autoridades que estavam estabelecidas sobre ele. Isso a gente pode trazer para a nossa vida. Mordecai descobre que está havendo uma conspiração ali para o rei ser morto. Só que ele vai, e quando ele descobre aquilo, ele poderia ficar quieto. Esse rei é pagão. Esse rei não segue aquilo que eu sigo. Esse rei não crê no mesmo Deus que eu creio. Então eu não vou fazer nada por ele. Mas não, Mordecai age. Mordecai vai, ele fala, o que eu posso fazer? Eu descobri isso. Ele vai, contata Esther, que contata o rei, e o rei é salvo. E os 2 conspiradores são condenados. Ou seja, mais uma prova de que Mordecai ele era fiel aos seus princípios. Uma outra coisa que prova aí no decorrer do livro que Mordecai era fiel é que Amã, que é o vilão ali, que possuía um cargo alto ali no reinado de Assuero, ele começa a exigir que todas as pessoas se ajoelhem diante dele. E Mordecai não se ajoelha. Mordecai não se prostra diante dele. E aí vocês podem pensar, mas Mordecai se prostrou e se ajoelhava diante do rei. Por que Mordecai não vai se ajoelhar diante de Amã, se faz parte do mesmo reinado? A gente vai ver que Amã, ele era descendente do rei Agag. E quem é o rei Agag? Ele era rei dos Amalequitas. E quem eram os Amalequitas? Um povo que o rei Saul tinha que ter destruído lá no deserto. Ou seja, o rei Saul não destruiu o povo, não destruiu os Amalequitas, e olha a consequência que vem acontecer. Lá na frente, 400 anos depois, o que vem acontecer? Um descendente de Agag vai tentar destruir o povo judeu. Mordecai sabia daquilo. E Mordecai, sabendo da sua descendência, porque Mordecai era da linhagem de Saul, ele se recusa a se prostrar diante do ímpio Amã, por causa disso, por causa desse problema que havia com os amalequitas. Ou seja, mais uma vez Mordecai prova que era fiel. E a última coisa que mostra que Mordecai era fiel, e foi um homem fiel do início ao fim da sua vida. Quando ele é jurado de morte por Amã, quando todo o seu povo é jurado de morte por Amã, ele vai ter uma atitude muito importante, lá no capítulo 4, do versículo do 1 ao 3. Ele vai dizer assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Deus não é citado nesses versículos. Mas a quem eles jejuavam? A quem eles clamavam? A quem eles imploravam por misericórdia? A Deus. A Deus. E a atitude de Mordecai, quando ele se vê diante de uma dificuldade, é se prostrar diante de Deus. É fazer jejum,
é se quebrar, é se vestir de pano de saco e cinzas, que era um costume daquela época, em que mostrar que você está na dependência de Deus. Ou seja, diante de uma dificuldade, Mordecai permaneceu fiel ao Deus que ele servia. Ele continuou sendo fiel mesmo nas dificuldades. E aí eu quero trazer a aplicação para as nossas vidas, olhando para a vida de Mordecai. Muitas vezes é difícil permanecer fiel o tempo todo. Muitas vezes a gente é tentado a não ser fiel, a falhar em algo e aceitar algo que não vá a favor, não vá de acordo com aquilo que eu creio, de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Só que o exemplo de Mordecai é um exemplo que a gente tem que trazer para as nossas vidas. E olha que interessante, Mordecai, ele vai ser recompensado por Deus. Lá no último versículo do livro, lá no 10, versículo 3, e esse nem precisa abrir porque é bem rápido, vai falar assim: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Mordecai permaneceu fiel, e no fim ele foi recompensado. E aqui é um texto clássico, é um texto que a bola vem pingando, para eu virar para os irmãos e falar aquilo que vocês querem ouvir. Sejam fiéis que Deus vai recompensar. É um texto clássico para isso. A bola está pingando, Mordecai sofreu o tempo todo, permaneceu fiel, e no fim ele foi exaltado. No fim ele foi o segundo maior da sua nação. No fim ele fala nos versículos anteriores ali, que ele sai do palácio com vestes de linho branco e azul, e todos olham para ele com admiração. Olha só onde Mordecai chegou. E eu poderia inflar o ego dos irmãos aqui falando: permaneça fiel que Deus vai te recompensar aqui. Você vai receber aquilo que você plantar, porque isso é o que é pregado. Isso é a teologia da prosperidade. Isso é a teologia de que você vai ser fiel e você vai receber em troca. Mas isso não é o evangelho. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é um toma lá da cá. O verdadeiro evangelho não é você ser fiel para ser exaltado. Isso é um evangelho egoísta. O verdadeiro evangelho é o de Jesus, que veio para a terra e foi exaltado, mas exaltado como? Numa morte de cruz. Por quê? Porque a nossa recompensa não é ser exaltado aqui, irmãos. A nossa recompensa já está garantida e já está ganha no céu. É lá que vai ser a nossa recompensa. Então, desculpa, irmãos, mas eu não vou falar aqui para vocês que para vocês permanecerem fiéis, porque Deus vai abençoar vocês aqui na terra. Eu não vou prometer isso, porque pode ser que isso não aconteça com vocês. O que eu vou prometer aqui para vocês é o que a Bíblia promete, é o que a palavra de Deus promete, que é para você permanecer fiel aqui, porque a sua batalha já foi vencida, na cruz. E lá, no céu, vai ser a sua recompensa. Paulo vai dizer: prossigamos para o alvo, que o alvo é Cristo. O nosso alvo, a gente tem que permanecer fiel, não em busca de exaltação terrena, não em busca de sucesso material. Ele pode acontecer? Pode. Deus pode te abençoar? Pode. Como fez com Mordecai? Pode. Eu consigo garantir isso? Alguém consegue garantir isso? Não. Quem garante isso é falso profeta. Quem garante isso é mentiroso e está brincando com o evangelho. O que eu garanto para vocês é: Deus já venceu a nossa batalha, os nossos sofrimentos, os nossos pesares na cruz. E independente do que aconteça aqui, você tem que ser grato por isso. É isso que é o evangelho. E através dessa gratidão, através desse amor, nós sim permanecermos fiéis à sua palavra e trazermos cada vez mais pessoas para poder participar dessa comunhão com Cristo. Isso que é ser fiel e permanecer fiel aos nossos princípios. Tomara a Deus que todo mundo aqui seja abençoado como Mordecai foi. Quem não quer? Eu quero. Todo mundo aqui creio que quer também. Quem sabe? Eu não conheço os planos de Deus. Pode ser que sim. Mas a gente não tem que ser fiel buscando isso. A gente tem que ser fiel por gratidão ao que Ele já fez por nós na cruz. Ao que Ele já consumou na sua ressurreição ao terceiro dia. É isso que a gente precisa. E é por isso que a gente tem que ser fiel. A segunda coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui, para a gente refletir, é sobre Esther.
E o que eu quero que a gente pense sobre Esther aqui é o como a história de Esther nos faz sair da nossa zona de conforto. Quem era Esther? Esther era uma órfã, vivendo em solo estrangeiro. Seus pais haviam morrido. Ela não tinha mais a família para poder criá-la. Ela não tinha mais pai, não tinha mais mãe. E ela está sendo cuidada por um primo. E de repente, vem um decreto de um rei de que todas as mulheres solteiras, jovens e bonitas, fossem lá levadas para o palácio, porque ele ia escolher alguma. Aí parece até aqueles programas de TV que passavam de domingo à tarde, né? Fica lá o rapaz sentado, e aí começa a entrar os candidatos, para ver qual que ele escolhe. E é literalmente isso que aconteceu. E Esther vai. Ela foi obrigada. Não foi um casamento, como a gente viu aqui, por livre e espontânea vontade. Foi um casamento em que ela foi obrigada a ir. Por quê? Porque era uma determinação do rei. E ela foi. E ali ela é escolhida. Ou seja, mostra que ela realmente era uma mulher muito bonita. E ela é escolhida por Assuero. E ali, depois dessa escolha, ela ainda vai... Ele escolhe algumas, né? Ele faz uma pré-seleção ali, ele faz uma primeira lista de corte. Aí ele escolhe algumas. Essas que ele escolhe algumas, Esther, ela vai ter ali o sonho de qualquer mulher que está aqui, ou até qualquer mulher que eu conheça. Ela vai passar 1 ano tendo tratamento de beleza. Ela vai para o harém e passa 1 ano sendo tratada para ficar mais bonita. Só fazendo isso, imagina só, mulheres, imagina só, irmã. 1 ano no salão de beleza? Ô Mary, vai dar 1 ano para alguma irmã lá de graça no salão de beleza? Como Esther? Aí, ó. 1 ano de tratamento de beleza grátis para Esther. E ela fica lá no harém recebendo esse tratamento. A palavra de Deus fala que ela foi tratada com óleos especiais, perfumes, para ficar cada vez mais bonita para o rei. Depois de 1 ano, ela vai lá para a segunda entrevista, passa no palácio, e o rei vai falar que o rei se apaixona por ela mais do que por todas as outras mulheres. E ela é escolhida. E aí, de repente, a vida de uma órfã que provavelmente vivia em dificuldade há 1 ano atrás, junto com o seu primo, ela recebe nada mais, nada menos do que uma coroa de rainha e passa a viver num palácio. Olha a mudança de vida em 1 ano. Olha como a transformação que acontece na vida dela em 1 ano. E aí a gente precisa olhar para o que acontece nesse momento, nesse período. Esther está no bem bom. Esther está de boa ali, numa situação muito favorável para ela. Ela virou rainha, ela está no palácio, ela é esposa do rei, ela tem tudo do bom e do melhor. E quando a gente compara com a história de Daniel, que acabou de acontecer ali na Babilônia, uns anos atrás, quando Daniel é chamado para viver com o rei ali, ele e seus amigos, qual que é a primeira coisa que ele fala? Ó, me dá licença, eu posso viver aqui, beleza, mas eu não vou comer da comida de vocês. Eu não vou me misturar porque eu sou judeu. Ele já mostra que ele é diferente. Esther, seguindo o conselho de seu primo Mordecai, ela não fala nada. Ela fica quietinha. Só que isso ninguém fala da história de Esther, né? Ninguém fala que ela é condescendente e ela esconde a identidade judia dela. Ninguém mostra que ela não tem coragem de mostrar quem ela era pensando no benefício próprio. Essa parte da história de Esther é esquecida. Por quê? Porque ela está na zona de conforto dela. Ela está no bem bom. Ela está num bom emprego. Ela está num bom cargo. Ela está tudo dando certo na vida dela. Para que eu vou me atrever a falar alguma coisa para mostrar das minhas origens, para mostrar o Deus que eu sirvo, e tudo isso aqui dá errado? Eu correr o risco de eu perder o meu emprego? E eu correr o risco de eu ser mandado embora aqui do palácio e ser condenado à morte? Eu não. Eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar na minha. E quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas, irmãos? Quantas vezes a gente não está na nossa zona de conforto, sentadinho no banco da igreja, todo domingo, mas não tem a coragem de se manifestar como cristão, de testemunhar como cristão, de evangelizar como cristão, de agir como cristão no nosso ambiente secular, que não era para ser assim. Quantas vezes a gente não está ali paradinho na nossa zona de conforto e não se manifesta, e não age.
E aí, o que acontece? Deus tinha um plano, é óbvio. E aí vai mostrar lá no capítulo 4, esse se puder compartilhar aí para a gente ler. Eu vou até dar uma acelerada, que o tempo já está mais curto hoje. Mas no capítulo 4, do 13 ao 17. Amã traça o plano. O Mordecai inventa de não se ajoelhar lá para o Amã, porque era só ele ter se ajoelhado. E aí não ia acontecer nada disso. Ele inventa de não ajoelhar. Aí o Amã vai e traça um plano para matar todos os judeus. Todos. E a Esther era judia. Então Mordecai pediu para que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Vamos parar aqui por enquanto. Olha o que Mordecai, que foi o tio que pediu para ela não se manifestar, o mesmo, que falou, fica de boa aí, quietinha, escondida. Olha a mudança. Mordecai chega e fala, ei, não acha que porque você é rainha, que você vai se livrar. E o mais interessante dessa frase, olha Deus aparecendo aqui de novo no contexto. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Em quem Mordecai está pensando? O que Paulo vai falar lá na frente, lá no Novo Testamento, que se você não falar, quem vai falar? As pedras clamarão. Você não é o centro do universo. É isso que Mordecai está falando para Esther. Esther, você está no bem bom agora, mas não acha que isso vai durar para sempre. Porque se você não se manifestar agora, tudo bem. Deus não depende de você para fazer a obra dele acontecer. Não é só porque você é rainha que você virou a última bolacha do pacote. Se você não fizer, outra pessoa, outra forma, outra coisa, alguma outra forma Deus vai fazer para salvar o povo judeu. Eu tenho fé nisso. Mas, você já pensou por que você virou rainha? Você já pensou qual que é o propósito de você ter sido elevado a essa posição do nada? É isso que Mordecai fala para Esther. Ou seja, ali a ficha de Esther cai. Ali Esther percebe o propósito em que ela foi elevada ao reino, em que ela deveria ser útil onde ela estivesse. Aqui, Esther vai perceber em que Deus está chamando ela para sair da zona de conforto, em que Deus está falando que ela precisa agir, que ela está ali para cumprir um propósito. E assim como na vida de Esther, todos nós, irmãos, estamos onde estamos, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Todos nós temos algo a ser cumprido, em que Deus quer que nós cumpramos. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e agir. A resposta de Esther é: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam. Olha ela mandando jejuar aqui de novo. Onde está Deus? Estão jejuando para quem, né? Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, e aqui que é a frase mais interessante. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Daquela pessoa que não queria sair da sua zona de conforto, aparece uma pessoa que está disposta a morrer pelo evangelho. Uma pessoa que está colocando a vida em risco. Uma pessoa que está sujeita, porque naquela época, esse rei aqui que eu falei, ele era todo espalhafatoso, ele tinha uma lei lá que se você aparecesse no pátio do templo, do palácio dele, sem ele ser chamado, você era morto. Só isso. Ou seja, se você entrar sem bater na porta, você morre. Se entrar, nem era só bater na porta, se você entrar sem ser chamado, você morre. Ele precisava apontar o cetro dele para quem está ali e chamar aquela pessoa para que ela pudesse entrar na presença dele. Olha como ele era espalhafatoso. E Esther está disposta. Ela vai lá, ela vai ali contrariar uma ordem que o rei havia dado. Irmãos, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E olha que mais interessante. Muitas vezes a nossa zona de conforto não é uma zona de conforto de algo bom. Pelo incrível que pareça, por mais estranho que possa parecer, a gente se acomoda com coisa ruim. A gente se acomoda com situação ruim. A gente se acomoda com pecado.
A gente se acomoda com casamento estragado. A gente se acomoda com filhos sem educação. A gente se acomoda com igreja pregando heresia. A gente se acomoda com igreja sem atividade. A gente se acomoda em não pregar o evangelho. A nossa zona de conforto não é só de coisas boas. A gente é tentado ao ponto de se acomodar com o ruim, simplesmente para não sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sair, a gente precisa se chamar, a gente precisa se mexer. A gente é chamado para glorificar a Deus aonde nós estivermos. A gente é capacitado por Deus com dons. Todo mundo aqui é capacitado com dons para abençoar pessoas e sermos úteis. Esther foi capacitada com beleza, irmãos. Olha só. Qual que é o dom de Esther que é citado? Ser bonita. Esther é bonita. Ela é chamada por Assuero. Para quê? Para salvar o povo judeu. Olha como Deus age. Deus capacitou todo mundo aqui, irmãos. A gente precisa simplesmente estar sensível ao agir dele e sair da nossa zona de conforto. A gente é chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Jesus vai falar que ninguém esconde uma candeia debaixo da cama, onde ela não vai iluminar. De que adianta a gente vir para a igreja e permanecer na igreja e não fazer a diferença na nossa família? E não lutar pelo nosso casamento? E entregar as pontas? Ah, não. Aquele meu parente já era, não vale nada. Ah, meu filho está afastado. Ah, meu irmão está afastado. Irmãos, a gente precisa confiar em Deus, sair da nossa zona de conforto e se permitir ser usado por Ele até o fim. A gente não conhece, a gente não sabe os propósitos de Deus para a vida de cada um aqui. O que a gente sabe é que a gente tem que se dispor a ser usado o tempo todo, onde estivermos. Não se acomode com a vida que você está tendo. Não se acomoda com o seu casamento ruim. Deus não quer um casamento ruim. Não se acomoda com um ambiente de trabalho em que você está sendo poluído por aquilo que eles jogam em você. Não se acomoda com o pecado. Não se acomoda com o seu pecado de estimação. Sai da sua zona de conforto, se mexe. Vem trabalhar na igreja. Quantos ministérios aqui não estão precisando de voluntário? Vou perguntar para todos os líderes de ministério aqui. Quem quer voluntário no seu ministério, irmãos? Levanta a mão. E eu quero no meu. Olha, todos os líderes de ministério aqui estão levantando a mão. Tenho certeza que todos, tem uns rindo. Tenho certeza aqui que todo ministério precisa de ajuda. Todo ministério aqui. A gente conseguiu uma baita de uma equipe de estacionamento agora lá. Olha lá, eles estão com colete laranja hoje, organizado. Por quê? Porque se voluntariaram a fazer. Você acha que quando você nasceu, Deus olhou para você e falou assim, esse aqui tem o dom de olhar carro para não bater no estacionamento? Irmãos, isso é estar disposto a servir. Isso é sair da zona de conforto. Olha o ministério infantil. Não precisa nem falar nada. Tanto de gente que precisa. Ministério da Juventude, tanto de gente que precisa. O som, comunicação, está sempre aí divulgando o que precisa. Gente, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos participar, vamos trabalhar, vamos colocar nossos dons à disposição, vamos ser útil, vamos ser igual a Esther, vamos agir. E ela fala, e aí acelerando já, ela fala, ela se coloca à disposição ali, ela fala com o rei e aí a gente vai falar agora o que acontece, depois que ela fala com o rei, que é o último ponto que eu queria trazer para os irmãos, é que no livro de Esther, ele mostra que Deus está presente, mesmo quando não parece que Ele está presente. Ele está presente. Ele não é citado diretamente nesse texto. Só que eu já mostrei para os irmãos aqui algumas coisas em que mostram em que Deus estava ali. Deus estava por trás de tudo que aconteceu ali. E citando aqui rapidamente para os irmãos, para vocês depois lerem, aí vão ler, leiam o livro de Esther, irmãos, vale a pena. É o que eu falei, é uma história bem legal, rapidinho você lê. Algumas coisas que mostram aqui. Esther é escolhida como rainha. Existia quantas mulheres naquela época que poderiam ser escolhidas? De todas as províncias. Falam que o reino persa aqui já estava dominando por mais de 127 províncias. 127 países ali. E ela é escolhida, a única a ser escolhida. Ela não era tão bonita assim, irmãos, pelo amor de Deus. Com certeza existiam mulheres similares a ela.
Ela não era de outro planeta. Mas ela é escolhida, ou seja, Deus a conduziu ali. Mordecai, do nada, está ali sentado na porta do palácio e ouve duas pessoas tramando contra o rei. Por que as pessoas foram tramar contra o rei do lado do Mordecai? Deus agindo. Lá no capítulo 6, a gente vai ver que, do nada, um dia o rei Assuero tem insônia. E quando ele tem insônia, ele pede para ler o livro das crônicas do rei. E naquele livro está escrito que Mordecai tinha salvado ele de uma conspiração. E ele percebe que ele não recompensou Mordecai por aquilo. E aí ele fala, como que eu não recompensei o Mordecai? Onde ele está? E aí ele chama Amã e fala para Amã, Amã, se você quisesse, o vilão, se você quisesse abençoar, se você quisesse exaltar uma pessoa, o que você faria? E aí Amã pensa que está falando dele. E vai e começa a falar um monte de coisa. Eu daria tal roupa, faria essa entrada, não sei o quê. E aí ele chega em casa e conta para a mulher dele. Fala, falei tudo isso. E aí o rei vira para ele e fala, Amã, você vai exaltar Mordecai que me salvou da conspiração. E aí o Amã tem que fazer tudo aquilo que ele planejou para ele, para o inimigo número 1 dele. Olha só, Deus agindo. E a gente vai ver lá no final que, se, mais uma vez, Deus não tivesse cuidando de toda essa história, assim como inúmeras outras vezes, e continua acontecendo até hoje, o povo judeu, o povo de Israel, teria sido extinto, mais uma vez. E mais uma vez, Deus cuida de toda a nação de Israel, protege, sabe o que está acontecendo, age nas entrelinhas, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Davi vai falar lá no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, a gente cantou aqui. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e o Senhor, tu já a conhece toda. Irmãos, Deus sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe todos os detalhes daquilo que você está passando. Deus sabe as suas dificuldades. Deus sabe as suas vitórias. Deus sabe exatamente tudo o que está acontecendo. E tudo o que está acontecendo sob permissão divina. Porque nada foge ao controle de Deus. E é isso que a gente vê no livro de Esther. O que a gente precisa é crer e descansar e confiar que Deus está no controle. Deus está no controle. A gente precisa estar sensível, muitas vezes, ao agir do Espírito Santo em nossas vidas. Ontem aqui, para a gente terminar, ontem aqui na Juba, a gente teve dois pastores aqui, o Isaac e o Show, e eles falaram sobre a espiritualidade verdadeira. Aquilo que eles compararam espiritualidade tóxica com espiritualidade saudável. Aquilo que é verdadeira espiritualidade e aquilo que é falsa espiritualidade. E muitas vezes a gente acha que Deus não está presente, a gente vem na igreja, a gente vem domingo à noite, domingo de manhã, quarta-feira, vai na EBD, vai em todo lugar, e às vezes a gente acha que Deus se escondeu. E a gente fala, mas eu estou fazendo tudo certo, eu trabalho nos ministérios, eu vou na igreja, e Deus não estou percebendo, não estou sentindo Deus. Irmãos, isso não é espiritualidade. Espiritualidade verdadeira, espiritualidade saudável, é a sua comunhão com Deus e aquilo que você faz na sua vida através do agir do Espírito Santo. Isso é espiritualidade verdadeira, não é o seu cargo, não é o seu ministério. O seu ministério é um fruto da sua espiritualidade, mas pode ser que o seu ministério seja só de fachada e a sua espiritualidade verdadeira não esteja boa. Então, o que a gente precisa saber e agir dessa forma é buscando uma espiritualidade com Deus ao ponto de estar sensível ao agir do Espírito Santo. E o agir do Espírito Santo, ele acontece como? Ele acontece de diversas formas. Ele acontece através de uma história tão maluca como essa que a gente viu hoje. Ele acontece através das pessoas mais improváveis. Ele acontece, muitas vezes, através de líderes que são estabelecidos em nossas vidas.
Ele acontece através, como já o Henry falou aqui, acontece através dos nossos pastores, dos nossos pais, dos nossos conselheiros, dos nossos amigos. Aconteceu na vida de Esther através da autoridade familiar estabelecida na vida dela, que era um primo. Ou seja, Deus age dessa forma. E muitas vezes a gente está preso no problema. A gente está ali, não vê saída, não vê a manifestação de Deus. Porque a gente está tentando sair daquele problema com as nossas próprias forças, com a nossa própria visão. E a gente não entrega para Deus e fala: Deus, está nas suas mãos. E normalmente, quando a gente entrega para Deus, quando a gente coloca tudo diante de Deus, quando a gente chega ali e fala: eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer, a gente vê o agir de Deus. Não é porque Deus quer, Deus gosta de suspense, quer deixar tudo para o final. Não é isso. É porque só nesse ponto você realmente colocou diante de Deus. A gente só coloca diante de Deus quando a gente não vê mais outra opção, infelizmente. A gente vai ver os discípulos, quando eles estão no barco, eles estão desesperados, achando que o barco vai virar. E Jesus está onde? Dormindo. E eles buscam Jesus quando? Depois deles tentarem fazer tudo. Depois de tentar fazer tudo. O mar vermelho se abre quando? Quando não tem mais saída. Quando eles olham para trás, está o exército do Egito, e quando eles olham para frente tem o mar. Ou seja, não tem mais o que eles fazerem. Deus age. Irmãos, Deus age quando a gente reconhece que está tudo nas mãos dele. E aí a gente se permite a ser usado por ele. Você já pode ter tentado de tudo para sair da situação que você está. Entrega para Deus. Entrega genuinamente. Entrega de verdade. Se quebranta, coloca diante de Deus, que você vai ver Deus agir na sua vida. Você vai ver Deus agir na sua vida, por mais que não seja da forma que você quer, muitas vezes. Ele vai agir, como está escrito lá em Filipenses, dando a paz que excede todo entendimento. E você vai se capacitado pelo Espírito Santo a passar por aquilo. Não precisa chegar no fundo do poço para entregar tudo para Deus. Não precisa. Você tem a chance hoje, você tem a chance agora. Coloca seu casamento diante de Deus. Coloca sua família diante de Deus. Coloca seu trabalho diante de Deus. Coloca as pessoas que estão perto de você, que não conhecem a Deus, diante de Deus. Ele vai agir na sua vida, isso eu tenho certeza. Ele vai agir porque isso é promessa bíblica, não é promessa minha. É promessa bíblica. Assim como ele agiu na vida do povo de Israel durante toda a sua história. Então, para a gente praticar o que a gente ouviu aqui hoje, irmãos, seja fiel aos seus princípios e aos princípios de Deus, como Mordecai foi o tempo todo. Não por recompensa, mas pelo que ele fez por nós na cruz. Sai da sua zona de conforto, age, faz alguma coisa, não fica na inércia, se mexe, levanta, luta. Vai fazer alguma coisa, coloca seus dons à disposição de Deus, porque Ele quer te usar, e Ele quer ser glorificado através da sua vida. E por último, confia em Deus, porque mesmo quando parecer que não há mais esperança, Ele está presente, e Ele está no controle, Ele é soberano, e nada acontece longe da sua permissão. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, te agradeço por mais um dia. Te agradeço porque a Tua palavra é rica, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é atual, Senhor, e ela fala conosco em todas as circunstâncias, em todas as situações, Senhor. Muito obrigado pelo exemplo do livro de Esther, onde mesmo não sendo citado claramente, a gente vê a Tua ação, o Teu agir em cada passo dessa história, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor usou a vida de Mordecai, o Senhor usou a vida de Esther, Senhor Deus, para que a Tua palavra chegasse a nós até hoje, Senhor. E que assim como vimos, Senhor, a gente possa realmente sair da nossa zona de conforto, Senhor. Que cada irmão aqui possa se colocar à disposição de ser usado por Ti, Senhor. Que a gente possa fazer a diferença, tanto aqui na igreja, quanto no nosso trabalho, na nossa família. Que a gente realmente lute, que a gente realmente coloque em prática aquilo que ouvimos aqui hoje, Senhor Deus. Que a gente possa, com a ajuda do Teu Espírito, porque é Ele quem nos capacita, permanecer fiel, mesmo diante das dificuldades, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nada foge ao Teu cuidado, Senhor Deus, que a gente possa descansar em Ti, Senhor Deus, aqueles que estão passando por problemas, aqueles que não veem mais saída nas circunstâncias que estão, abençoa,
Que o Teu Espírito dê a Tua paz, Senhor Deus, que excede todo entendimento. Mostre saídas, Senhor Deus. Mostre aquilo que devamos fazer. Coloque pessoas para ajudar aqueles que necessitam, Senhor Deus. Quebrante os corações aqui necessários, Senhor Deus. Continue nos abençoando na IBD, Senhor, em tudo que ainda formos fazer aqui. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.